Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Guilherme Invest. No vídeo de hoje a gente vai comentar um pouco sobre a Engie. A empresa divulgou os resultados nessa semana referente ao terceiro trimestre de 2023. É uma ação que eu tenho aqui na carteira de investimentos do canal e já adianto que no geral os resultados foram realmente muito bons. Na minha visão foi inclusive acima do que era esperado. E falando aí sobre a carteira do canal, hoje a gente tem aqui 71 ações de Engie por mais ou menos R$ 39,39. Infelizmente, a ação voltou a subir após esses excelentes resultados que a companhia divulgou. E hoje a Engie tem aí um peso de mais ou menos 12% aqui na carteira de investimentos do canal. Pretendo comprar mais, é uma empresa que eu gosto bastante, mas lembro sempre também, esse vídeo não é nenhum tipo de recomendação. E caso você tenha interesse em acompanhar essa carteira, eu vou deixar um card aqui em cima do vídeo que mostra o último aporte que eu fiz, que foi referente ao mês de outubro. Lembrando também que todos os vídeos estão gravados aqui no YouTube. Bom, sem mais enrolação, aqui eu já peguei os destaques que a empresa divulgou referente a esse terceiro trimestre de 2023 no geral. Foram resultados muito bons. O lucro líquido fechou em 928 milhões, cresceu cerca de 31%, se a gente comparar ao terceiro trimestre de 2022, foi uma baita evolução no lucro líquido da companhia. O EBITDA fechou em mais ou menos 1,7 bi, cresceu cerca de 23,5% quando a gente comparar ao terceiro trimestre de 2022. Porém, a receita operacional veio um pouquinho abaixo, fechou em cerca de 2,5 bi, caiu mais ou menos 8,5%, mas além eu vou trazer alguns fatos que afetaram a queda aí da receita. No geral, não tem nenhum grande ponto negativo e não precisa preocupar os investidores de Engie. Nesse terceiro trimestre de 2023 também entrou em operação mais um investimento da companhia no ramo de geração de energia eólica, que foi o conjunto eólico Santo Agostinho, e a empresa oficialmente formalizou o fechamento da operação de compra da participação do CEEG no consórcio Machadinho. Essa notícia saiu até recentemente, nesse terceiro trimestre de 2023. A companhia fez um caixa vendendo aí suas termoelétricas para atuar apenas com geração de energia de fontes renováveis e com isso já está investindo esses recursos, mas além também vou comentar um pouco mais. Trazendo aqui o que afetou o EBITDA do período e o lucro líquido, o EBITDA nos primeiros 9 meses de 2023, se a gente comparar com os 9 meses de 2022, cresceu cerca de 8,1% e o lucro líquido cresceu cerca de 40,6%. Foi uma baita evolução aí do lucro líquido e o que mais afetou o EBITDA no geral foi principalmente os resultados do segmento de transmissão de energia, que a Engie começou a atuar nesse setor há alguns anos, e também teve a questão da venda da Pampa Sul, que é uma das termoelétricas que a companhia queria vender. Teve também a Jorge Lacerda, foi vendida recentemente, já que a Engie não quer atuar mais com geração de energia térmica, e sim atuar apenas com geração de energias renováveis, como suas hidrelétricas, energia solar, energia eólica, etc. Sobre o lucro, tivemos um aumento que foi causado também por conta de depreciações e amortizações, principalmente depois das vendas das termoelétricas, tivemos aí esses fatores. O resultado financeiro que também pesou um pouco negativo, isso foi decorrente dos empréstimos que a companhia tem para os seus investimentos. Mas no geral os empréstimos também não é nenhum fator de risco no momento, o endividamento está bem controlado, vou comentar um pouco mais para frente também sobre isso. E olhando aqui, o que realmente impactou nessa queda da receita, que foi mais ou menos 8,5%, eu até falei que no geral não é nenhum fator de risco, nada que deva pesar realmente negativamente no futuro da empresa. O que mais afetou foi, de fato, essa venda da Pampa Sul, que no total gerou uma queda de mais ou menos 162 milhões na receita operacional líquida da companhia, já que vendeu esse ativo não vai mais gerar receitas para a empresa, mas esses recursos já estão sendo realocados em outros investimentos que no longo prazo são mais sustentáveis. Isso aí também pode deixar o investidor otimista. Foi uma queda aí que já era até que esperada nas receitas, mas após o quarto tri, a receita já deve voltar a subir normalmente. E sobre os investimentos que a Engie vem fazendo, nesse terceiro trimestre de 2023, a empresa investiu cerca de 741 milhões de reais e a utilização foi principalmente de recursos internos, já que a taxa de juros está alta, começou a baixar recentemente, mas a Engie estava com uma geração de caixa excelente, está com bastante caixa ainda, e por isso está usando mais os recursos próprios nesse momento. Esses investimentos foram principalmente utilizados em duas geradoras de energia eólica, que é a Santo Agostinho e a Serra Assuruá, e também foi numa geradora de energia solar, que é o conjunto fotovoltaico Assus Sol. Foram esses três os principais investimentos que a companhia fez nesse terceiro trimestre de 2023. Também teve alguns investimentos
em transmissão de energia, como no Gralha Azul e o Novo Estado, que já são dois investimentos do ramo de transmissão que já estão em operação, e também tem os leilões mais recentes que a empresa ganhou, que é o Asa Branca e o Gavião Real. Esses dois são menores em relação aos dois anteriores, mas a empresa está realizando a implementação desses dois novos sistemas de transmissão e quando realmente for concluído, isso deve aumentar ainda mais a geração de caixa da Engie. No geral, é uma empresa que está crescendo muito e está investindo cada vez mais em um setor perene, que é um setor também que tem muito espaço para crescer, afinal, o consumo de energia elétrica está aumentando, principalmente se for ter fontes renováveis, que é o meio de atuação principal da Engie no momento. E no geral, a companhia segue fazendo grandes investimentos. Se a gente vê aqui de 2019 para cá, montantes absurdos foram investidos, mais de 10 bilhões de reais até o ano de 2022 foi investido pela companhia, principalmente em 2019, que foi um momento que a empresa se endividou mais e teve investimentos totais de mais de 5,1 bi. De lá para cá, muitos investimentos entraram em operação e o EBITDA da companhia foi crescendo, teve de 2021 até esse início de 2023 a venda das suas termoelétricas, por isso o EBITDA diminuiu um pouco, mas agora já deve voltar a crescer com tudo. Nesse ano de 2023 a empresa deve investir algo em torno de 3,4 bi, já está investindo mais do que foi no ano de 2022. Em 2024 já vai ser investimentos de mais de 6,8 bi, em 2025 a expectativa é de quase 4 bilhões. Temos boas expectativas para o que está sendo orçado para o futuro da Engie, principalmente porque o EBITDA está aumentando, aqui a gente já entende que a companhia vai conseguir fazer investimentos ainda mais pesados. Está dando tudo isso muito certo, o planejado e o executado da Engie está indo muito bem, por isso eu tenho essa empresa na carteira, eu tenho boas expectativas e eu acredito que os resultados devam continuar crescendo no longo prazo. Sobre o endividamento da companhia, nos últimos 3 meses a dívida bruta diminuiu cerca de 1,3% e fechou em 18,7 bi, diminuiu desde o segundo trimestre de 2023 até esse terceiro. A empresa tem nesse momento uma dívida líquida total de cerca de 15,3 bi e a dívida líquida sobre EBITDA de mais ou menos 2,1. Ou seja, mais ou menos 2 anos a Engie gera recursos suficientes para pagar todas as suas dívidas. Isso aqui aponta que nesse momento o endividamento da Engie está sim bem controlado, baixou bastante aí nos últimos anos, a Engie já foi bem mais endividada do que agora, e o EBITDA também, como segue crescendo bastante, isso tudo vai ajudando nas amortizações que a empresa tem que fazer. E sobre o cronograma de vencimento, até setembro de 2024 a Engie deve amortizar cerca de 2,4 bi, aí de outubro a dezembro deve pagar aí mais ou menos 632 milhões, e de 2025 e 2026 o valor varia entre 2,1 e 2,3. No geral mesmo, a grande maior parte da dívida é lá para o longo prazo, após 2029. Tudo isso é bem planejado. A grande maior parte está atrelada ao IPCA, que também é um indexador utilizado na correção dos contratos de concessões da Engie. Isso tudo é muito bem planejado. Na minha visão, a saúde financeira da companhia está muito boa nesse momento, não é também nenhum fator que deva preocupar os seus acionistas. Falando algo que a Engie é craque, que os investidores gostam bastante, é os dividendos. No geral, de acordo com o Estatuto Social da companhia, o dividendo mínimo obrigatório é de 30% do lucro. Porém, a empresa assumiu um compromisso de payout mínimo de 55%. E se a gente ver aqui, ao longo dos últimos anos, o payout da Engie vem se mantendo aí em 100%, ou seja, 100% do lucro a companhia está distribuindo de dividendos aos seus acionistas. E com isso o dividend yield vem conseguindo manter valores excelentes, acima de 6, 8%. Eu vou mostrar mais além, o dividend yield nesse momento está acima de 8% também. No primeiro semestre fechou em mais ou menos 2,3%, considerando que foi distribuído mais ou menos 55% do lucro líquido. Até o final a empresa com certeza deve fazer novas distribuições, até porque os resultados estão vindo aí muito bons, o endividamento está cada vez mais controlado, o histórico de dividendos da companhia é muito bom também, com certeza é uma empresa que está no radar dos investidores que gostam de receber a notificação de dividendos caindo na conta. Falando um pouco aí do preço, nesse momento é possível comprar essa ação da Engie por cerca de R$ 41,07. Eu comprei aí no mês de outubro mais algumas ações, eu inclusive comentei no último aporte que o preço estava caindo e eu acreditava que ia cair mais, porém ficou um tempinho aí abaixo dos R$ 40, mas já voltou a recuperar. Agora está subindo ainda mais após a divulgação dos resultados
e está acima de R$ 41. Eu particularmente queria que caísse, eu queria comprar mais e pagar menos, mas na minha visão, pensando no longo prazo, é uma ação ainda que está bem interessante. O dividend yield nesse momento está em 8,83%, levando em conta os dividendos que a empresa pagou nos últimos 12 meses, que foi cerca de R$ 3,54. A Engie é realmente uma vaca leiteira aí da nossa bolsa e está pagando grandes dividendos aos acionistas, não tem muito o que falar. E no gráfico lucro versus cotação, a gente tem aqui a linha do lucro líquido, que está bem acima dessa linha da cotação. No geral, quando ocorre esse cruzamento, que ocorreu aí desde o ano de 2021, onde a cotação está abaixo do lucro, eu entendo que pode ser sim uma oportunidade interessante para investimento. Justamente por isso eu coloquei aqui na carteira, sigo comprando, sigo otimista aí para o futuro da companhia, porque se a gente pegar aqui até o longo dos últimos anos, o lucro segue crescendo e deve continuar crescendo aí futuramente. Mas lembre sempre, esse vídeo não é nenhum tipo de recomendação. E por fim, a gente tem aqui os indicadores atuais dessa ação da Engie. O dividend yield está muito bom, como eu já mencionei anteriormente, está em quase 9%. O preço sobre o lucro da companhia nesse momento está em mais ou menos 10%. Acredito que se os resultados continuarem crescendo e o preço ficar nesse patamar, obviamente, esse indicador pode ficar ainda mais interessante, mas no geral 10,13 está muito bom. No momento, o endividamento da companhia não é nenhum fator de risco, as margens estão apresentando bons valores, principalmente a margem líquida está em quase 30%. A empresa tem um ROI de mais ou menos 38,82% e ao longo dos últimos anos, se a gente pegar a média, as receitas seguem crescendo e os lucros seguem crescendo também. Existe essa tendência de crescimento nos resultados que deve continuar ocorrendo, até porque a empresa atua num setor perene, principalmente atua com geração de energia, mas já está atuando também com transmissão e comercialização de energia elétrica. Tem a TAG no portfólio, que é a maior transportadora de gás natural do país. Não tem muito o que falar, é uma empresa bem feijão com arroz, só atua fazendo o que realmente o ser humano vai continuar e vai precisar cada vez mais, que é a geração de energia e de gás, fontes renováveis de energia que a demanda segue aumentando. Bom pessoal, espero sinceramente que todos tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, peço que você deixe o seu like, pois vai ajudar esse vídeo a chegar a quem possa ter interesse nesse tipo de conteúdo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.